Está no ar mais um programa Voz do Artista. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma entrevista. Fazer cinema é a arte de contar histórias. Mesmo tão jovem, nosso entrevistado de hoje é fera no audiovisual, é também um dos bruxos do VFX aqui do Paraná e o seu caldeirão está cheio de trabalhos incríveis e impressionantes. Recebam com muita energia o professor, diretor e produtor de efeitos especiais, Nick Mafton. Nick, seja bem-vindo ao programa Voz do Artista. E logo de cara já queremos saber quando decidiu fazer cinema e qual foi o start que despertou o seu interesse pelo audiovisual e efeitos especiais. Tudo bem, Jenny? Fico muito feliz pelo convite. Para mim está sendo muito legal poder falar um pouquinho do que eu fiz, dos meus projetos, contar um pouquinho da minha história. É uma oportunidade mesmo. Obrigado de coração. Olha, uma pergunta bem interessante. Eu acho que eu sempre gostei de cinema. Eu lembro que um dos presentes que eu pedi pro meu pai quando era pequeno foi uma câmera. Então eu fazia filme da família, e eu tava tirando foto por tudo que é lugar. Eu acho que essa aproximação do visual e de querer registrar as coisas sempre fizeram parte de quem eu sou. Mas tem um filme que foi um filme que me pegou de jeito e com certeza ele me influenciou tanto nos efeitos visuais como o desejo de produzir cinema. E foi Jurassic Park. Bem-vindos ao Jurassic Park. É até interessante falar isso porque muitos cineastas falam da importância de Spielberg, né, na carreira deles. Inclusive o Rui comenta sobre De Volta para o Futuro, Indiana Jones, que são filmes que tem o dedinho do Spielberg ali, né? Indiana Jones dirigido pelo Spielberg, pensado junto com o George Lucas. E é interessante como um cineasta, contando bem uma história, ele pode fazer com que você se apaixone por aquela história, por aquele universo. E eu acho que Jurassic Park me colocou num ponto assim muito interessante. Que eu assisti aquele filme e falei, meu Deus, como que eles trouxeram esses dinossauros à vida? E eu fui atrás na época, né, VHS, então foi muito difícil encontrar, mas com internet de escada a gente encontrou o making of do Jurassic Park e eu assisti e eu vi que os dinossauros foram feitos todos digitalmente e tal. E eu acho que esse foi um grande start para minha carreira. Eu queria fazer aquilo. Então, a importância do cinema não só o cinema como um meio de comunicação, mas o cinema como um incentivador cultural faz com que a gente queira produzir mais, queira entrar dentro desse universo. Então assistir filmes, com certeza absoluta, é um dos maiores incentivos que a gente pode ter para querer seguir essa carreira. Bom, você mesmo já disse que é um artista apaixonado por arte em geral. Mas se não fosse do audiovisual, qual seria a sua outra opção? Eu amo todo tipo de arte. Eu gosto de praticamente tudo, assim. Já dei uma pincelada um pouquinho na fotografia, fiquei uma área na fotografia, tanto a still, né, a fotografia parada, quanto fotografia para vídeo. Faço muita edição de vídeo, faço muita mixagem, às vezes, de um sonzinho ou outro dentro de um vídeo, nada assim que é a minha carreira profissionalmente, mas eu gosto de mexer com som, manipular o som, acho isso muito interessante. Quando mistura com as imagens, causa uma relação assim quase inquebrável assim, e como você pode manipular as coisas. Eu acho que arte faz parte disso, né? Todo ser humano ele tenta se expressar de alguma maneira, né? Acho que a expressão faz parte de quem a gente é. A gente busca se expressar de diversas maneiras, através de interpretação, através de uma leitura, através de escrita, de um engenheiro que constrói, né, um prédio, né, de um arquiteto, de um designer, de qualquer pessoa, de um matemático que tenta entender o universo. Acho que a expressão faz parte de quem nós somos como seres humanos. Então, acho que a arte está em tudo. A arte é a maneira que a gente encontrou de manipular a nossa realidade. Somos criadores, constantemente construímos e criamos as coisas, e eu acho que a arte é
a nossa matéria-prima para que a gente possa entender mais quem a gente é e mudar quem a gente é, se transformar através dela. Falei tudo isso, mas eu não disse, né? O que eu teria escolhido de arte se eu não fizesse cinema, qual que seria a minha profissão? E eu acho que antes de ser um cineasta, antes de ser um editor, antes de fazer efeitos visuais, somos contadores de história. Então, ou estaria escrevendo, ou estaria tirando foto, ou estaria pintando, estaria fazendo qualquer coisa que pudesse me auxiliar a contar uma história. Temos uma curiosidade. É verdade que você e seu pai produziram seu primeiro longa-metragem na guerrilha quando você tinha apenas 14 anos? Compartilha com a gente essa experiência e quais os frutos que esse trabalho te trouxe. Quando a gente é adolescente ou criança, a gente não vê tantas dificuldades, né? A gente tem uma mente que abrange muitas coisas e ela acredita em muitas coisas. É a doce inocência da criança, né? O que é algo muito bom, assim, e algo que a gente tem que lutar para não perder. Porque a partir do momento que a gente encontra dificuldades da vida, a gente vai se afastando de quem a gente é como ser humano, do que a gente acreditava. Então, para mim, tem uma experiência muito legal com Caçadores, quando eu era pequeno. Meu pai super me incentivou. Nessa época eu estava estudando efeitos visuais, principalmente por causa de influência do Jurassic Park. E eu fazia diversos efeitos curtinhas, assim, bem pequenininhos. Não tinha uma história necessariamente nele, mas era um estudo de efeito visual que eu fazia. E daí, de repente, numa sacada, cheguei pro meu pai e falei: pai, o que você acha da gente fazer um longa-metragem? Eu com 14 anos de idade. Ele não olhou pra mim e falou: cara, você é doido. Ele falou: não, vamos dar um jeito, vamos fazer isso daí. Vamos fazer esse longa acontecer. E ele super me incentivou. A gente juntou um monte de pessoas, vizinho, carteiro, amigos. Meu professor do colégio de geografia estava dentro do filme, atuando. E a gente fez um longa-metragem na cara e na coragem, gravando os finais de semana, sem muito a questão do procedimento. Então a gente escrevia o roteiro durante a semana, gravava no final de semana, não tinha uma pré-produção, produção e pós, como a gente conhece através de um processo cinematográfico de indústria, mas a gente fez. Era um filme com 1h40, a gente gravou com uma câmerazinha pequena, Cybershot, que grava 640 por 480, tudo estourado, imagem bem feia. Mas foi muito importante. Foi muito importante como uma maneira de eu olhar aquilo e falar: nossa, é possível fazer. Foi importante para que eu conseguisse os empregos, o reconhecimento no mercado. Porque apesar de o filme ser amador, ter vários artistas ali que não necessariamente tinham uma experiência profissional envolvendo, ele foi reconhecido. Então foi criticado numa revista de cinema importante do eixo Rio São Paulo, a Contracampo. E foi muito legal, assim. Passou esse filme em algumas amostras. A gente vendeu um monte de DVD dele, eu comprei uma câmera, ganhei um curso de cinema por causa desse filme. Meus 2 empregos na área de produtora vieram por causa desse filme. Os 2 empregos, meus primeiros 2 empregos, um na TV Educativa e outro na Oger, que é uma produtora aqui de Curitiba. Então ele fez com que abrisse o mercado para mim, abrisse meus olhos, mostrasse que era possível produzir, mostrar que era possível contar as histórias que eu também acreditava quando criança. O filme foi uma salada de tudo que eu gostava. Tinha Stargate, tinha Jurassic Park, tinha Indiana Jones, tinha de tudo, militares, tiro, dinossauros, explosões, tiro, porrada e bomba. Mas foi muito legal porque ele fez com que eu acreditasse que era possível. Com todo o incentivo de todo mundo, com todo mundo ali querendo fazer aquela história, o que foi muito importante para mim. Anos depois, você e seu pai, juntamente com o produtor Rui Marques, abraçaram sua ideia e produziram o longa-metragem Caçadores de Espécies e o Símbolo Secreto, que foi distribuído em diversos países. Tivemos vazamentos de informações. Nossa segurança foi colocada em risco. Acredito que é o fim do mundo. Estão repetindo a experiência Filadélfia. Pensa que pode entrar em meu navio e fazer o que bem entender?
Vocês cometeram um grave erro ao tentar desativar aquele gerador. E é por isso que estou aqui. Estar aqui deve ter um propósito maior. Não seria mais fácil se a gente soubesse o que fazer? Essa é a linguagem dos deuses. Vocês ouviram? Isso tudo vai pelos ares. O que estão esperando? Saiam daqui! Mas o que está acontecendo? O que faço agora? Você despertou e agora faz parte do universo. Acham que o povo das estrelas vão trazer as respostas que tanto querem? Não. Quais foram os maiores desafios nessa produção? Foi um projeto bem grande, audacioso, bem ousado, teve diversas locações, um elenco gigantesco, muito figurante, e ele teve um reconhecimento assim bem grande. Ele foi distribuído, passou em vários canais, foi um projeto que ele conseguiu o reconhecimento que ele merecia, pelo tempo que toda a equipe, que todo mundo que acreditou nesse projeto se dedicou. Eu costumo falar que existem certas funções que as pessoas não lembram necessariamente quando elas assistem um filme. O Caçadores, apesar de ter ali a visão da direção, da fotografia, do roteiro, tem algo que para mim é muito mais importante. O mundo não é de quem tem as ideias e de quem faz as ideias. O Caçadores é um projeto tão ousado que se não tivesse uma boa produção ele nunca teria saído do papel. Ele teve muitas dificuldades, a gente foi construindo o filme em cima dessas dificuldades, adaptando. A gente teve gravações em museu, em porto, em tudo. E eu acho que o ato da gente ser muito resiliente fez com que esse projeto fosse realizado. É um projeto que, se não fosse pela garra de todo mundo que estava ali, da produção principalmente, eu acho que é um filme que nunca teria saído do papel. Porque é um filme que você consegue ver, ele transparece, ele mostra o esforço de todo mundo, a ousadia de todo mundo. E para mim isso é muito importante no projeto, assim, apesar dele ter chegado tão longe, eu acho que mais importante do que ele ter chegado tão longe foi as pessoas terem acreditado nele. Eu lembro de uma experiência assim incrível que vai ficar gravado para sempre na minha memória, que quando a gente terminou de editar o filme, a gente assistiu e o filme tinha vários problemas de áudio, porque a gente não tinha planejado necessariamente gravar com som direto. A gente gravou tudo com o som da câmera, então a gente decidiu redublar o filme. E eu lembro que quando a gente redublou o filme e assistiu ele na sala de dublagem, terminou o filme, a gente levantou e se abraçou, e todo mundo muito emocionado, porque o filme passou por uma transformação enorme quando chegou o som. E eu acho que esse sentimento de família, de união, de pessoas ali em pró de um único objetivo, que era o filme, é algo que vai ficar extremamente marcado. Essa é a maior realização para mim que o Caçadores teve. É mostrar que o processo de fazer um filme, o filme não é feito para você. O filme é feito para as pessoas e por pessoas. E isso é extremamente importante e a gente nunca pode esquecer disso. O filme, ele é um ato de compartilhar. Ele é um ato de levar as ideias para o mundo, de você respirar essas ideias. Então, isso coroa para mim tudo que o Caçadores significou. Você é professor na HFA e lá vocês preparam os alunos para o mercado de trabalho. Quanto ao cinema de guerrilha, qual a sua opinião a respeito e o que você diria para quem está começando? Dou aula na Hollywood Film Academy de direção e de efeitos visuais. Já vai fazer uns 5 ou 6 anos que eu dou aula na escola. Me perco nas contas até. E eu lembro quando eu comecei a dar aula, para mim foi um verdadeiro desafio, assim. Eu sempre fui alguém muito tímido. E para mim ter que falar das coisas que eu fazia, do que eu produzia, trazer exemplos, ensinar os alunos que eu produzi foi um verdadeiro desafio. Mas eu aprendi ao longo desses anos que melhor professor falha é. Como diria o Yoda. É muito importante para o aluno ele se identificar no que você faz. Então você tem que errar. Você tem que chegar para ele e mostrar todos os seus erros, desconstruir eles e mostrar o que você aprendeu em cima disso. Mostrar que é possível. Eu acho que a maioria dos artistas são tímidos
E fazer a arte é um pouco de se expressar. Fazer a arte é um pouquinho daquela parte, muitas vezes escondida sua, que a única maneira que você encontra de expor ela para o mundo é através da arte. Através dos filmes, dos vídeos, das fotos, das escritas, das interpretações. E trabalhar isso é uma coisa muito importante. Apesar de ser tímido, as pessoas confundem timidez com falta de coragem. Mas todo artista é corajoso. Porque ele tira aquela parte dele que muitas vezes ele tem medo de expor e ele coloca no mundo. E vai vir crítica, vai vir pessoas se julgando, vai vir várias coisas. Então, o que eu aprendi no meio de todos esses termos é incentivar os alunos a produzir. Todos eles vão ter medo, todos eles vão julgar os próprios resultados, mas o mundo não é de quem tem ideias, e sim de quem faz as ideias. Nick, você faz parte do projeto Bruxos do VFX. Como surgiu essa ideia e qual foi o trabalho mais desafiador ou audacioso que você desenvolveu até hoje? Um dos projetos que para mim foi muito desafiador dentro dos Bruxos foi o longa Alice Júnior, porque teve muitos planos de VFX, era só VFX, a gente tinha uma boa verba, tinha uma equipe legal para poder trabalhar e controlar aquilo, e foi onde eu me redescobri como efeitos visuais, encontrei de novo uma paixão antiga que eu já tinha um pouco adormecido, e para mim foi muito importante, assim. O filme teve várias repercussões, ele já foi para mais de 57 países e foi para Netflix, está no catálogo da Netflix, o que foi muito legal pra gente. E principalmente para a área de efeitos visuais, que é a área dos bruxos do VFX, ele recebeu 2 indicações grandes aqui de festivais nacionais. Uma delas é o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que ele foi indicado para efeitos visuais, o que pra gente que trabalhou no filme foi excepcional. Sobre as famosas histórias de bastidores, quais as situações mais curiosas e até mesmo engraçadas que você vivenciou em sua carreira? Vou escolher uma, porque é muito difícil, no meio de tantas, conseguir contar tudo que o Caçadores significou. Mas, pra mim, eu acho que um dia chuvoso, a gente estava gravando uma cena que o Rui estava vestido de alienígena e meu pai tinha feito uma máscara de látex. E primeiro ele fez todo o molde de massinha dessa máscara e aí ele fez a borracha, né, do látex, colocou no molde depois. Só que a gravação era no dia seguinte e a máscara tinha ficado pronta algumas horas antes da gravação. E látex deixa um cheiro muito forte. E meu pai fez aquela máscara, ela ficou perfeita, bonita e tal, bem pintada. Só que ele esqueceu de uma coisa importante, que o ator precisava respirar dentro da máscara. Quem fez essa cena foi o Rui Marques. E eu lembro até hoje, foi muito engraçado, uma das experiências que já me diverti muito. Eu não conseguia segurar a câmera de tanto que eu dava risada. Mas o Rui tava gravando a cena e ele tava com um pouco de dor de cabeça no dia. Mas ele falou, não, vamos gravar, vamos fazer acontecer, vamos lá. E aí ele vestiu a máscara de látex e não tinha lugar para respirar. E o látex, ele é tipo uma borracha, né? Quando o Rui vestiu a máscara é desse tamanho, assim, ela ficou na cabeça dele. Quando ele vestiu, a primeira respirada que ele deu, a máscara fez assim, ó. E eu lembro que foi muito engraçado, porque ele ficou sem ar. E daí ele respirou, imagine, uma máscara de látex, ele respirando aquele cheiro de látex extremamente forte. Terminou o set, ele tava assim, tipo, meu Deus do céu, tipo, me doparam aqui com látex. Foi feito depois dos furos e a gente fez uma coisa muito engraçada nesse dia. A gente pediu pizza e o Rui foi receber o cara de pizza vestido de alien. E pra mim essa foi uma experiência muito divertida, muito engraçada. Eu lembro do motoboy fugindo e o Rui, o troco. A gente tem gravado. E a gente deu risada. E foi um processo muito bacana, assim, porque o Caçadores, ele tinha uma raiz muito de família. Então a gente fez o filme com o máximo de recursos que a gente tinha. E a gente terminava o set, a gente se reunia, comia, contava história e tal. E esse set, inclusive, foi na casa do Rui, foi na garagem dele. Ele retransformou a garagem dele, criou uma cadeira, criou várias coisas com luz piscando. Meu pai fez a máscara, algumas artes. E todo mundo tá ali naquele projeto dando o máximo, sabendo que é um projeto sem recursos, é algo que com certeza vai ficar na minha memória e foi muito importante para mim, até pelo reconhecimento que esse projeto teve.
Mesmo sendo tão jovem, seu talento já foi reconhecido em diversos trabalhos através de indicações e prêmios nacionais e internacionais. Mas qual foi o mais marcante para você? Eu vou te dizer que, apesar de ter arrecadado vários prêmios e vários certificados, tem algo para mim que coroa qualquer uma dessas experiências, assim. Eu lembro que na exibição do filme Caçador de Espécies, o Símbolo Secreto, eu, tanto tempo envolvido com o filme, a gente chamou para uma exibição várias pessoas que participaram da equipe, atores, atrizes, elenco, equipe técnica, familiares. E quando deu play eu não conseguia assistir o filme. Muita tensão, muito medo, muito exposição, né? Aquela parte de você como artista sendo exibido para todas aquelas pessoas. E eu não assisti o filme, eu assisti as pessoas. Eu lembro que eu ignorei a tela e eu olhava para trás. E para mim isso foi tão poderoso, isso foi tão acolhedor, ver que as pessoas riam em momentos que elas deveriam rir, que elas se emocionavam em momentos que elas deveriam se emocionar, fez eu sentir que aquele era o lugar que eu queria estar. Eu poderia realmente fazer com que as pessoas entrassem e dentro de um universo construído por todos nós da equipe, por todo mundo que se dedicou pelo projeto, com um direcionamento. E eu acho que essa foi uma das experiências mais marcantes e que para mim definitivamente fez com que eu olhasse para aquilo e falar, é isso que eu quero da minha vida. Agora, imagine que você tem a oportunidade de voltar no tempo num DeLorean. Qual filme você gostaria de dirigir ou de produzir os efeitos especiais e por quê? Vou dizer que gosto muito de Jurassic Park, com certeza eu teria feito, mas Jurassic Park eu já comentei aqui, então eu vou colocar o segundo da lista, que pra mim é tão importante quanto, que foi qualquer filme da saga Harry Potter. Eu gosto muito, principalmente da brincadeira entre apresentar um mundo lúdico, novo, mágico para crianças e você crescer com essas crianças. Para mim tem muito a ver com o próprio Bruxos do VFX. É realmente esse mundo mágico sendo apresentado para nós, ao nosso redor. E o que difere uma mágica digital de uma mágica real? No fim das contas, somos todos ilusionistas. Então, para mim, é muito importante Harry Potter, o que ele apresentou. Se eu tivesse um DeLorean e voltasse para o passado, com certeza eu daria um jeito de participar dessa produção, nem que seja fazendo um efeito visual apenas do filme. Nick, a Voz do Artista trouxe duas pessoas que desejam mandar uma mensagem de carinho para você. Olá, meus amigos da Voz do Artista, eu sou o Rui Marques, sou cineasta há 10 anos e nessa trajetória eu tive a oportunidade de conhecer um cara inacreditável. Para mim, um dos melhores cineastas que tem no sul do país, que é o Nick Mafton. Um cara incrível, altamente profissional, altamente humano também, e isso faz com que esse cara seja tão querido pelo meio, pelos amigos e pela família. É um cara que eu respeito demais, ele vem de uma família maravilhosa, uma família super incrível, e é óbvio, né, que o fruto não cai longe do pé. Então, quero dizer para você, Nick, que eu continuo te admirando demais, que você é um cara incrível e que quando você brilha aqui dentro do meu coração também, porque eu vou estar sempre torcendo por você, pelo seu sucesso, e a gente vai estar junto aí, fazendo muita coisa ainda, tá bom? Um grande abraço e sucesso sempre, cara. Beijo! Pra mim, você, Rui, é um verdadeiro irmão, cara. Eu acho que eu aprendi muito com você, vou levar muito de você comigo.
E realmente, assim, o cuidado que a gente tinha com um e o outro no set, a preocupação e, principalmente, eu acho que o incentivo. Nós sempre acreditamos uns nos outros, assim. E, como, né, já diria, ninguém faz filme sozinho. A gente precisa de pessoas. E mais importante do que a gente precisa de pessoas fazendo, a gente precisa de pessoas que acreditem. E eu acho que você sempre foi uma dessas pessoas. Você deu total incentivo para mim, acreditou no menino de 14 anos com seu pai de 40 anos na época e deu todo o incentivo possível e fez com que a gente fizesse o filme, fizesse as ideias que a gente acreditava. Então acho que essa é uma característica que você me ensinou e que eu sempre vou levar adiante. Oi, tudo bem? Eu sou a Elcia, a mãe do Nicolas. Além de mãe, sou uma fã fervorosa do talento desse garoto. Menino carismático, simpático, humilde e muito carinhoso. Menino que só me deu alegrias. Um menino que sempre gostou de dinossauros e filmes de ficção científica. Desde muito novo, demonstrou interesse por computação gráfica e animação 3D. Sempre gostou muito de computador. O Nicolas demonstrou seu lado artístico desde muito pequeno. Lembro-me que em seu aniversário, de 6 anos de idade, ele nos surpreendeu com um pedido inusitado. Pai, eu quero uma câmera de filmar. Bem, criança nessa idade pede bola, carrinho, trenzinho e outros brinquedos. Mas, enfim, compramos a câmera e demos para ele. O difícil foi comprar tantas fitas de VHS depois, mas valeu a pena. Com 18 anos, ele já tinha produzido vários filmes e um deles foi distribuído em mais de 40 países, inclusive sendo premiado mais de uma vez. Filho, se você estiver assistindo esse vídeo agora, obrigado por toda a felicidade que me proporcionou. Continue sendo esse ser humaninho maravilhoso, humilde, querido e respeitado por todos. Tanto como pessoa, profissional, filho. Amo você infinitamente. Beijos em seu coração. Agradeço muito minha mãe também por mandar mensagem. Mãe, obrigado. Obrigado de coração. Obrigado por todo o incentivo que você me deu. Obrigado mesmo. Eu acho extremamente importante quando tem uma criança em casa extremamente insana, criativa, que quer fazer um monte de coisa. É importante incentivar ela, é importante acreditar. Então, obrigado de coração. Nick Mafton, muito obrigada por sua entrevista. Tenho certeza que, assim como eu, nossos seguidores também ficaram impressionados com o seu talento. Te agradeço muito a oportunidade de ter participado aqui do programa Voz do Artista. Obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que às vezes eu falo demais e eu metaforo e trago filosofia e dou um giro para voltar no assunto. Mas eu acho que a gente começa a fazer várias conexões conforme a gente vai adquirindo experiências. E isso faz com que a gente tenha uma visão diferente de coisas que a gente passou, coisas que a gente vivenciou e coisas que a gente vai vivenciar. Se me perguntassem qual é o meu trabalho favorito, como o cantor de jazz sempre fala, é o próximo. Eu acho que a gente está sempre em processo de aprendizado, a gente nunca está 100% formado. O dia que tiver 100% formado, a gente já não vai estar mais aqui. A gente está aqui para aprender, para ensinar, principalmente aprender, e para transformar a nossa realidade. Agradecemos aos nossos parceiros Missara Semijoias e Espaço Clarete Nunes pelo look de hoje. Um beijo cult e até o próximo vídeo.